Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. Aqui é Marcos DV na voz e a gente vai dar continuidade aqui no nosso IntelliJ com o nosso desenvolvimento em Java. Certo? Então nesse momento aqui a gente vai fazer o que? A gente vai criar um pacote e um arquivo, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos no nosso Package Explorer, né? Ou no nosso explorador de projeto, Project Explorer, melhor dizendo, né? O nosso projeto Java, .ide, SRC. Aqui em cima de SRC, ele está recolhido, a gente vai dar uma seta para a direita. Aqui em cima de main, que é o principal, nós vamos dar uma seta para a direita para expandir. E em cima de Java é onde a gente vai fazer acontecer. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um pacote, né? Um arquivo, uma pasta, que é bem dizer a mesma coisa. A gente vai estar falando sobre isso mais adiante, né? Sobre estruturas de projeto, ok? Mas aqui nesse momento, em cima da nossa pasta Java, que está dentro do main, que é o principal, a gente vai criar o nosso pacote. O nosso pacote aqui para a gente fazer os nossos arquivos, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um botão direito aqui em cima do nosso projeto. Em cima do nosso projeto. A gente vai descer com a seta uma vez aqui, New, seta para a direita. Então, nós temos a primeira coisa aqui, ó, Java Class, Kotlin Class, File e Package. Ok? Navegando com as setas para baixo, nós chegamos em cima de Package. Certo? E aí, nós vamos dar um Enter em cima do Package. Certo? Esse Package aqui é justamente para a gente criar o nome de um pacote. Observa assim. Nomes de pacote, gente. Nomes de pacote, assim como o nome de projeto, a gente usa o Case Sensitive. Certo? O que é o Case Sensitive? Quando nós temos uma palavra derivada, uma palavra que são um nome que são em várias palavras, ou a mais do que uma palavra, a gente tem a primeira palavra em minúsculo, por exemplo, primeiro, né? Primeiro pacote. Então, eu escrevo como? Eu escrevo primeiro com P, com tudo minúsculo, e a partir da segunda palavra, eu escrevo a primeira letra maiúscula, certo? Então, se, por exemplo, eu tiver assim, primeiro pacote em Java, eu vou escrever primeiro e a partir do segundo, a primeira letra de cada palavra é com letra maiúscula, tá? Não se usa espaço em nome de pacote. E as boas práticas de Java é a gente usar dessa forma, certo? Nem o sinal de hífen, nem o sinal de sublinhado, nada. É tudo junto, a primeira palavra tudo em minúsculo e a partir da segunda palavra em maiúsculo, certo? Agora, se eu tiver um pacote com apenas um nome, por exemplo, básico, certo? Básico quer dizer o quê? Eu só tenho uma palavra. Então, é tudo minúsculo e sem acento, tá? Nomes de pacotes também não vai acento. Certo, pessoal? Não tem caracteres especiais em nomes de pacotes. Certo? Então, esse vai ser o nome do meu primeiro pacote, básico. Eu vou dar um Enter aqui para confirmar. E agora nós temos aqui o nosso primeiro pacote básico, certo? Básico, ok. Beleza, eu tenho o meu pacote básico. Tudo o que eu fizer no pacote, tudo que for básico em Python, tudo vai ser criado dentro desse pacote, certo? Lembrando que assim, pessoal, como eu estarei fazendo, eu estou fazendo esses vídeos aqui de Java desde o início, eu não tenho como saber quem é iniciante em Java, quem já tem uma experiência um pouco mais avançada, né? E quiser ir pulando aí, fique à vontade, tá bom?
Mas, assim, em cima desse pacote que eu acabei de criar, que é o básico, eu vou pressionar o menu de aplicações de novo e vou descer com a seta uma vez, New, seta para a direita agora, Java Class, certo? Então agora eu preciso criar uma classe em Java para trabalhar com o meu, no meu Java, bem dizer, né? Eu preciso criar um arquivo que é uma classe Java. A gente vai falar disso no momento adequado, ok? Mas a princípio o que vocês precisam saber é que todo arquivo em Java ele é criado a partir de uma classe, ok? Diferente de outras linguagens de programação, Java, como ele é um sistema de tipagem fraca, ele necessita de características que outras linguagens, por exemplo, que nem o Python, não precisa. Eu não preciso criar uma classe especificamente para trabalhar com Python, mas em classes, orientação a objeto, eu preciso criar classes para trabalhar com Python. Nesse momento aqui em Java, eu preciso, todo o arquivo em Java ele é baseado em classe. Ok? Então, no nome do nosso algoritmo, do nosso arquivo em Java, nós temos uma peculiaridade diferente do nome de pacote e nome de projeto, certo? O nome do projeto e o nome do pacote, como eu disse, a gente usa o case sensitive, né? O case sensitive que é a primeira letra, a primeira palavra com tudo minúsculo e a partir da segunda, a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Na classe, eu preciso que seja uma ou mais palavras, ela precisa ser tudo em maiúsculo. Por exemplo, primeiro arquivo. Ok? Então eu tenho aqui, ó, primeiro arquivo. Nome de classe, gente, certo? Nome de classe é Camel Case, certo? A primeira letra de cada palavra em maiúscula. Se for uma palavra apenas, é maiúsculo também, certo? Se eu quiser colocar somente ali, ó, primeiro, eu vou colocar P maiúsculo. Primeiro arquivo é a primeira letra de cada palavra é em maiúsculo, certo? Então esse aqui eu vou deixar com esse nome aqui mesmo, primeiro arquivo, certo? Primeiro arquivo, vou dar um enter aqui para confirmar. Primeiro arquivo. Ok? E aí o seguinte, eu caio direto dentro do meu editor, certo? Só que assim, o meu Project Explorer, ele está mostrando aqui e eu quero a tela inteira. Agora é um parênteses, tá, pessoal? Eu quero a tela inteira do meu projeto, do meu documento aqui que eu estou escrevendo, eu quero ele todo na tela, inteiro na tela. Então eu vou dar Alt 1, Alt 1, eu vou ir aqui pro Project Explorer e eu dou mais uma vez Alt 1, ele vai aumentar, escondendo, no caso ele vai esconder, né, o meu Project Explorer, mantendo todo o meu editor na tela inteira, certo? Eu vou aumentar aqui o tamanho para que quem enxerga um pouco consiga visualizar, certo? Então o que eu tenho aqui? Certo? Eu tenho o nome do meu projeto, eu tenho o nome do meu projeto, desculpa, eu tenho o nome do meu pacote e eu tenho a minha classe, certo? A estrutura aqui eu vou estar explicando no momento correto, mas aí em relação ao que a gente for fazendo aqui, você vai mentalizando aí as estruturas, certo? Beleza, então nós temos aqui o nosso pacote criado, nós temos a nossa classe criada. Então, o package aqui, eu vou estar falando um pouco mais sobre ele mais adiante. Public, eu vou estar falando mais adiante quando é público, quando é outro tipo, certo? E assim, public class, primeira classe, certo? Então, primeiro arquivo, na verdade, né? Public class, primeiro arquivo. Abre chaves e fecha chaves. Certo? Então, depois da abertura das chaves aqui, eu dei um enter.
para entrar dentro da classe. Ok? Então, tudo que a gente precisa escrever é dentro da classe, certo? Só que o que eu preciso aqui? Eu preciso criar um método de entrada, né? Métodos eu vou estar explicando também no momento certo. O que é métodos, certo? O que são métodos, melhor dizendo. Tá? Então, o que eu vou escrever aqui em primeiro? Main, M-A-I-N, que é o principal, certo? Principal. Então, dei um Enter, certo? Caso para você que esteja usando o NVDA, assim como eu estou usando aqui nesse exemplo, e esse é o único que você vai ouvir a voz do meu NVDA, a partir dos próximos eu já não estarei mais com a resposta do NVDA aí para vocês, nesse arquivo aqui ainda assim, certo? Então o que nós temos aqui, ó? Public static void main, abre parênteses, string, abre, fecha colchete, args, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves, tá? Então nós temos o nosso método, certo? Método responsável por entrada de dados, certo? Então, quando eu tenho esse método main, significa que essa classe em Java, ela é uma classe de execução, certo? Outra coisa que eu vou colocar aqui, system out print ln, abre e fecha parênteses. Então, eu vou botar aqui SOUT, tá? Sout, e vou dar um enter. Então, system out print ln. O que quer dizer isso, system out print ln? Certo? Mostre uma linha na saída do sistema. Certo? Mostre uma linha na saída do sistema. É justamente isso que está dizendo aqui. Ok? E todo o final de uma linha de código, por exemplo, como tenho aqui system out print ln, abre e fecha parênteses, eu possuo o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é essencial para dizer que eu concluí uma linha de código, certo? Dentro desse system out print ln, eu abro e fecho aspas. Certo? As aspas significa que eu estarei mostrando uma cadeia de caracteres. As aspas significam que é string. E que a gente vai estar falando nos tipos mais detalhadamente aí na sequência. Ok? Então aqui dentro das aspas, dentro dos parênteses do meu system out print ln, eu posso escrever o que eu quiser escrever, né? O que eu quiser escrever, certo? Uma declaração, uma frase, uma palavra, uma letra, certo? Ou eu posso escrever aqui, por exemplo, olá, mundo, ponto de exclamação. Olá, mundo, ponto de exclamação. Como que eu escrevo esse olá, mundo? Da forma que eu quiser escrever. Dentro das aspas, eu posso usar e abusar de caracteres especiais, certo? Então, as aspas, elas significam que eu estou passando valores em string para o usuário que vai ler o resultado na minha tela. Beleza? E aí, o que acontece? Quando eu faço isso, o meu sistema do Java, ele já reconhece que isso é uma cadeia de caracteres. Ele já sabe que isso é uma string, então ele vai respeitar. Certo? Bom, tendo em vista isso, escrevendo o que foi escrito aqui, a gente vai dar um Ctrl Shift F11, Ctrl Shift F10, desculpa, né? Ctrl Shift F10 aqui, para ele executar o nosso código. Deixa ele executar aqui. Ok, executou aqui, eu vou... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal, só um pouquinho. Aqui, aumentei aqui. Deixa eu aumentar aqui. Bom, pessoal, para quem está vendo aqui, o que eu tenho aqui, ó? Na primeira linha, eu tenho o caminho do diretório completo, o caminho completo da onde está o meu arquivo. Na segunda linha, eu tenho Olá Mundo, que é a minha saída, certo? Então, ele mostrou para mim aqui, né, através do system out print ln,
que é mostre uma linha de código na saída do sistema, né? Então ele está mostrando aqui uma linha de código na saída do meu sistema, que é no meu terminal, aonde ele está mostrando Olá Mundo, beleza? E na linha de baixo eu tenho uma linha em branco. Após essa linha em branco, eu tenho Process Finished with Code Zero. O que quer dizer isso? O processo de finalização do meu código foi realizado com sucesso. Não teve nenhum erro. Por isso que ele mostra ali 0 no final da linha, certo? Então, isso aqui é típico tanto do IntelliJ quanto do PyCharm no caso de Python, certo? Então, basicamente, pessoal, é isso, ok? Então, como é que você vai fazer? Você vai dar ali, ó, Ctrl Shift F10, ok? Vai esperar ele executar. Quando você deu o Ctrl Shift F10, ele vai estar ainda no seu editor, certo? Para você entrar no terminal, você vai pressionar as teclas Alt número 4, Alt número 4, e aí dentro do terminal você vai navegar com as setas. Então eu caio automaticamente em Process Finished with Code Zero, eu caio de baixo para cima, certo? Eu sempre fico na última linha. Então eu navegando com as setas para cima, eu tenho uma linha em branco, o meu Olá Mundo e o caminho do diretório, o caminho do meu projeto aqui completo até chegar no meu arquivo, que eu estou executando nesse momento aqui dentro do IntelliJ. Para retornar para o meu editor, eu tenho duas formas. Ou eu dou um ESC, certo? Mas quando eu der o ESC, o meu terminal ele continua aberto. Para eu minimizar o meu terminal, eu dou um Alt 4 novamente. Dando um Alt 4 novamente, eu retorno para o meu editor. Beleza? Então aí já tem mais umas teclas de atalho aí para vocês. Eu estou no meu editor e quero ir para o meu Package Explorer. Eu dou um Alt 1. Então agora eu estou aqui no meu Project Tools Explorer, certo? Projeto explorador de projetos aqui do meu IntelliJ. Tá, beleza. Estou no meu Project Explorer, me esqueci que eu tenho que fazer um negócio ali no meu editor, que eu fiz uma alteração e não salvei. Eu vou dar um Alt 1 de novo. Estou aqui no meu arquivo, vou dar um Ctrl S para ter certeza que eu salvei. Ok? Aí eu quero ir para o meu Project Explorer, só que eu quero criar outro arquivo, né? E eu não quero ficar com esse arquivo aqui aberto. Para eu fechar esse arquivo, Ctrl F4. Ctrl F4 eu fechei o arquivo, mas eu mantive a tela do meu suposto fundo aqui do IntelliJ em tela cheia, escondendo o meu projeto, o meu explorador de projetos ali. Eu vou dar um Alt 1 e eu estou no Project Explorer. Beleza? E aí aqui em cima do meu Package Explorer, do meu pacote do básico, eu vou criar a partir do próximo vídeo outro arquivo aí para a gente dar continuidade em Java. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, né, inicial aí do nosso primeiro arquivo. Lembrando que muita coisa que eu falei aqui eu não expliquei, mas eu vou estar explicando com mais detalhes nos próximos vídeos aí, ok? E espero que gostem, deixem comentários aí o que vocês acharam, deixem nos comentários, não custa, deixem, né, deem like aí nos vídeos para fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se quiser se inscrever, fique à vontade, né? Também não custa nada. E basicamente é isso. Forte abraço para todos, pessoal, e até a próxima. Fui!